Kenny acordou no meio da noite e ela não estava lá. Ele foi até a janela e viu Sofia do lado de fora, na escuridão, chorando sozinha, no único lugar onde as criaturas têm permissão de eliminar. Ele foi até ela enquanto as criaturas se aproximavam e ele a puxava ali de volta para dentro. Sofia chorava no ombro dele. Mas por uma fração de segundo, enquanto Kenny olhava para o lado, o sorriso do homem de amarelo escorregou por trás dos olhos dela, porque Sofia não existe, nunca existiu, e o episódio 2 de From confirmou o que muitos fãs suspeitavam aí desde o teaser, e claro que o maior predador que essa cidade já viu não tá mais lá fora, ele tá dentro, sentado ali à mesa do café da manhã e ninguém, absolutamente ninguém sabe. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Supernerd Brasil. A gente fala sobre tudo sobre filmes, séries e novelas, atualizando as notícias por aqui. Então deixe o seu gostei, o seu se inscreva, comente bastante. A gente vai falar muito do movimento mais aterrorizante que a quarta temporada de From já fez até agora, né? Porque o Homem de Amarelo, o mesmo que eliminou o Jim no finale ali da terceira temporada, não caça mais do lado de fora. Ele virou Sofia, entrando pela porta da frente, e o episódio 2, a gente já comentou dele por aqui, chamado Frey, trouxe respostas. E o que ele vai mudar completamente essas teorias a partir de agora? Vamos comentar sobre isso, vamos falar também com spoilers. Para a gente entender o peso desse episódio, a gente precisa levar de volta alguns olhares. Lá na primeira temporada, aquela voz que dizia pra Jean, sua esposa não deveria estar cavando aquele buraco, era o Homem de Amarelo, né? Ele estava lá desde o início nas pinturas que Miranda, a mãe de Victor, fez ao longo de décadas, no rádio, nas sombras. Então, quando ele apareceu fisicamente no final da terceira para fazer aquilo com Jean, repetiu a frase no passado com, sim, uma sentença muito final. Sua esposa não deveria ter cavado aquele buraco. E com isso, a série acaba, assim, declarando muitos caminhos que existe uma inteligência por trás de tudo, né? Algo que planeja, algo que tem muita paciência de séculos. E aí, nessa quarta temporada, esse algo deu o passo mais audacioso da história da série, porque se transformou em Sophie, uma jovem filha de pastor. A estratégia é de uma simplicidade devastadora mesmo. Tem entrevista ao Screen Rant, a Julie Doll explicou o raciocínio por trás do disfarce, né? Que é sobre a aparência mesmo de inocência, de alguém criado de forma protegida, e que se ela age de forma estranha, eles desculpam, né? Então talvez seja ali a criação religiosa dela, ou seja, sempre vai ter uma brecha, né? E o Homem de Amarelo não escolheu por puro simbolismo, escolheu porque o disfarce é mais difícil de questionar numa comunidade, sim, destruída e muito em luto, né? E o episódio 2, ele começa com uma cena que parece muito pequena, mas se a gente for olhar mais fundo, é sim uma das mais intensas desses episódios dessa temporada, que é noite ali o Ken acorda na enfermaria e percebe que Sofia sumiu. Ele a encontra do lado de fora, no escuro, chorando, resolve ir até lá. Então as criaturas aparecem. Ele a arrasta de volta para dentro antes ali que algo aconteça. E aqui tá 3 detalhes que mudam muito e muda tudo. Primeiro, Sofia foi para lá enquanto ele dormia, em segredo, de propósito. Segundo, as criaturas não a atacaram. E o choro exagerado, sim, serviu exatamente para distrair Ken desse fato, que ali levantaria suspeitas imediatas sobre quem ela realmente é. Terceiro ponto nisso tudo, havia um outro motivo para a saída noturna, né? Óbvio, mapear a cidade, observar, preparar o próximo movimento. Então, cada lágrima foi uma jogada ali com muitos objetivos simultâneos. E aí, Kenny acredita? Por quê? Porque Julia
sempre foi ali instruída a não fazer de Sophia uma vilã óbvia, né? Ela disse ao TV Insider que não queria ser uma criatura do mal, queria uma personagem habitada de verdade, com presença real, né? E a gente está assistindo, está sabendo da verdade, né? Então, sem dúvida, isso é uma mudança de construção. Mas aqui está algo muito importante para a gente construir, que Kenny não é o único alvo de Sofia nesse episódio, e talvez nem seja o principal, porque quando Ken precisa encontrar a Boyd, ele passa a Sofia para os cuidados ali de Sarah. E aqui é onde a operação deslocou um pouco toda a construção do episódio. Porque durante muitos caminhos, enquanto a cidade está processando o luto de Jim, Sofia trabalha Sarah, extrai informações, constrói cumplicidade, mapeia as vulnerabilidades ali. Sofia até encontra óculos novos durante essa interação e comenta que se pergunta ali qual seria a história por trás deles, como se não soubesse, né? Como se ela mesma não fosse possivelmente a razão pela qual o dono anterior não está mais ali. E aí vem uma parte que eu acho muito brilhante no caminho todo dessa construção, que o homem de amarelo, ele escolheu o disfarce de filha de pastor, né? Então quando a gente olha para o histórico da série, o padre era a voz da fé e da esperança em Fromville durante 3 temporadas. Tá eliminado. E é o único símbolo de fé e inocência que ainda anda pelas ruas. Entra nas casas, abraça as pessoas, é a Sophie. E a série tá dizendo que a fé que vocês têm na bondade humana vai ser usada como uma arma contra vocês. Então, é um caminho muito forte. Vamos falar dos monstros noturnos que não podem entrar nas casas? Sofia pode. O homem de amarelo disfarçado de Sophie consegue ir a qualquer canto da cidade, a qualquer hora, sem ali acionar nenhum alarme. E o plano que revelou no final do episódio 1, antes de fazer tudo aquilo com o pastor, foi dito, né, com uma clareza. Essa é a minha parte favorita. Sabe por quê? É quando eles se destroem uns aos outros. Então ele não quer eliminar todo mundo, ele quer que eles façam isso entre si. E é mais eficiente e muito, muito, muito cruel. Me conta aqui nos comentários se vocês acham quem vai ser o próximo alvo. Me conta. Tem um outro ponto que eu acho que a gente pode explicar muito sobre o time perfeito da chegada de Sophie. Porque ela entrou na cidade logo depois da perda de Jim, no exato momento em que o luto destruiu aí a vigilância de todo mundo. Então vamos pensar aqui. Hannah, a atriz que vive Julie, tá em cena carregando ali o peso de um pai que perdeu. Tabitha tá em colapso, as crianças estão em choque e claro, num buraco ali forte, né, que qualquer recém-chegada com um rosto de anjo vai passar despercebido. Então o Homem de Amarelo, ele não orquestrou toda essa cortina à toa, ele simplesmente chegou enquanto todos estavam chorando e foi ali recebido de braços abertos. Tem outro detalhe da direção, que no final do episódio 1, antes de fazer aquilo com o pastor, Sofia tira os óculos e Julie confirmou ao TV Insider que queria que Sofia fosse presente em cada momento. E esse instante é o mais presente de todos. Ela se revela ali pelo menos para si mesma antes de agir, né? E os óculos funcionam ali como uma metáfora, né, de disfarce. Tirar os óculos foi tirar a máscara. Um ato mesmo de mostrar de que estou me revelando aos poucos e fazendo essa construção pra gente. Quem vai ser os alvos de Sofia? Quem vai ser? Nesse episódio fica claro que ela opera em paralelo. Kenny como protetor instintivo, Sarah como uma fonte de informação, mas o alvo final da operação é, segundo algumas teorias, Boyd Stevens. Em algum momento do episódio, Kenny entrega sim o manual de instruções sem perceber, dizendo praticamente que Boyd é o cara que mantém tudo aquilo junto. Então, quando você diz ao vilão quem é o pilar dessa cidade,
né? Você acabou de indicar o alvo principal. E Boyd já está ameaçando Eldin para manter o silêncio, né, de todo esse caminho. Então, se Sophie conseguiu fazer Boyd parecer o vilão, a cidade se destrói sozinha, sem que o Homem de Amarelo precise levantar um dedo, tá? Tem um easter egg que conecta muito desse passado, desse presente, que o Homem de Amarelo aparecia nas pinturas de Miranda há décadas, né? Que ele não é novo aqui. Ele já operou nesse ciclo antes com outras máscaras em outros tempos, e Sophie pode ser aí e será apenas mais uma. Comenta de todas as teorias, de todos os caminhos que vocês acham que deve vir por aqui e de toda essas novas suspeitas que estão circulando por aí. A gente já tem uns teasers circulando, alguns trailers, ou seja, teremos respostas e mais caminhos vindo por aí. Se inscreva, hype esse vídeo, tamo junto e até a próxima.